nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total conforme o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Primeira semana. Conhecimento de si mesmo. 18º dia. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do Espírito, livrai-nos, Senhor.
De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, no dia do juízo, ainda que pecadores, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha da Santíssima Virgem. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha levada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ó Virgem, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo. Para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também. Ao Consolador, igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhes Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade. Porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai, que me enviou, o dá também. Perguntaram-lhe: onde está seu Pai? Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerias também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Nesse evangelho, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Ele está conversando com os fariseus e ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Aí eu fiquei pensando assim, como que assim, né, como que a gente pode estar de frente para o Filho de Deus e não o reconhecer? E não conseguir ver nele que ele é o Filho de Deus, né? Porque aí os fariseus disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, não é digno de fé o que você fala, né? Não acreditam nele, não conseguem ver nele o Messias, não conseguiam ver nele o próprio Deus, né? Aí Jesus fala Jesus fala para eles: não conheceis nem a mim nem a meu Pai.
Se me conhecesse, certamente conhecerias também a meu Pai. E ele falou ainda também, vós julgais segundo a aparência. Né? Eles olham para Jesus com olham só para a aparência dele, julgando que ele não é o Filho de Deus, que ele não é o Messias, que era impossível ele ser o Messias. E aí eu lembrei de um trecho do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele explica uma cena dessas da Bíblia, que ele estava diante dos doutores da lei, para a gente entender por quê. Por que Jesus estava falando com eles, o próprio Deus ali, face a face, falando com ele. Imagina, você falando com o próprio Jesus, face a face, e você não reconhecer que é Jesus que está ali. Você não reconhecer a presença de Deus ali. Como que pode ser isso? Né? Que trave é essa tão grande, que cegueira é essa tão grande, que me faz não reconhecer meu Criador. E assim, hoje a gente acontece isso, né? A gente tem Jesus sacramentado e a gente consegue enxergar ali que é Jesus que está ali, né? Se a gente não consegue enxergar, se não consegue sentir a presença dele, se não ama, não é apaixonado por Jesus Eucarístico, o que nos impede de reconhecer o nosso Criador ali na Eucaristia? De não ter essa fé, né? Não conseguir tocar nesse amor dele, não conseguir enxergar aquela presença, sentir aquela presença de Deus ali na Eucaristia. Aí Jesus vai, vamos ler aqui o trecho que Jesus fala. Ele estava com os doutores naquela época que ele se perdeu no templo, que Nossa Senhora foi, mas São José, e ele ficou no templo com os doutores. A hora determinada para voltar ao templo, ele já era o segundo dia, ele está contando o segundo dia. A fim de explicar as divinas escrituras aos doutores, para lá me dirigia em companhia de alguns pobres e meninos que me seguiam, porque ele ficou dormindo na rua. Ninguém deu abrigo para ele, um menino de 12 anos, no templo, perdido. Ninguém perguntou, cadê seu pai, cadê sua mãe, vamos para minha casa, fica lá. Não, ninguém olhou para ele. Ele dormiu na rua, com fome e com sede. Na rua, no campo. Ele saiu da cidade e foi dormir no mato lá. Havendo chegado, lá voltando a rezar meu pai, pedi-lhe assistência que iluminasse os doutores para se persuadirem da verdade por mim apontada. Então, quem revela que ele era o Messias é o Pai, o Espírito Santo, e o Pai que dá essa luz. Ele pedia a luz ao Pai, que o Pai iluminasse a mente da pessoa, para a pessoa entender que ele é Deus. Havendo chegado, muitos doutores e escribas da lei, com os ministros do templo, olhavam-me com olhos carnais. Aí Jesus está falando o que ele falou lá. Vocês olham as aparências, olham a aparência, considerando-me pessoa vil e abjeta. Contudo, aceitaram conversar comigo, vendo a majestade de meu semblante e a graça de meu aspecto, tendo ouvido também no dia precedente a minha celestial doutrina. Então, apesar de ver ele como uma pessoa, né, desprezível, eles olhavam para ele como uma pessoa desprezível, mas a divindade, ela se manifestava através do olhar dele. Era impossível não se manifestar a divindade. Então, por causa desse semblante dele e do aspecto que ele falava, a voz e tudo, e por causa do que ele tinha falado no dia anterior, eles aceitaram conversar com ele. Depois de tê-los escutado, Jesus escutou eles, comecei novamente a interrogá-los e a fazer-lhes com muita sabedoria e graça, e eles iam me interrogando e propondo-me suas dificuldades. Explanava todas as dúvidas deles, fazendo-lhes saber abertamente que o Messias prometido já viera ao mundo. Então ele provou com a verdade bíblica que o Messias já tinha chegado. Não podiam se persuadir da verdade. No entanto, não tinham que aduzir em contrário, não tinha como negar que ele já tinha chegado. Reconheciam em mim a sabedoria divina e entendiam que humanamente não teria podido possuir tanta ciência e graça. Então eles sabiam que um menino de 12 anos, pobre, não
tinha como possuir ciência e graça, eles tinham a certeza que não era dele aquela, que era uma sabedoria divina. Daí podiam bem deduzir ser eu o Messias prometido. De fato, meu pai transmitia-lhe luz suficiente para me conhecerem, e eu, com o meu trato, bem o demonstrava. Então, o cenário todinho para mostrar que ele era o Messias, o pai enviou luz suficiente para eles reconhecerem Jesus como Messias. O jeito que Jesus falava demonstrava isso, mas rejeitavam as luzes divinas ao refletirem em minha abjeção e humildade, porque me olhavam, conforme disse, com olhos carnais. Então, o pai deu luz, Jesus demonstrava, e eles rejeitavam as luzes. Por quê? Porque olhavam para Jesus e só viam com olhos carnais, humanos. Ele era pobre, mal vestido. Olhavam e desprezavam por causa da humildade dele. Olhavam-me com olhos carnais. E a soberba, a ambição, a dureza reinavam neles. E por isso ficavam obcecados e diziam entre si: não é este o filho de José e Maria, pessoas humildes e do povo? Então eles não aceitavam de jeito nenhum, por causa da soberba, do orgulho, da ambição, da dureza do coração deles. Eles não aceitavam que o filho de José e Maria podia ser o Messias. Não, porque a ambição deles era eles tinham na mente que o Messias viria para libertá-los da escravidão do Império Romano. Eles pensavam no material, no mundo aqui na terra, num reino aqui na terra, onde eles viveriam felizes aqui, sem a escravidão do Império Romano, que eles iam ser libertos disso, que ia ser um rei que ia chegar para colocar ordem aqui, não que era um reino. Eles não viam o Messias como um reino de Deus celeste, não, era aqui. Então eles não aceitaram, não abriram o coração. Pensavam que ia ser uma pessoa rica, um rei rico. Com isto tinham desprezo por minha pessoa. Que pesar trazia meu coração esta soberba, cegueira e dureza, pois no meio de tantas luzes ficavam ainda mais recobertos de trevas por própria culpa. Então eles, por causa da soberba deles, desse apego à terra, apego às riquezas, não conseguiram enxergar o Messias nele, o próprio Deus de frente para eles. E eles rejeitavam todas as luzes que o Pai enviava. Muitos do povo que me ouviam ficavam maravilhados e compungidos e muito afeiçoados a mim, bendizendo a mãe que me dera a luz e chamando felizes os meus pais. As almas de alguns eram muito consoladas e criam em tudo o que eu lhes manifestara. Eram os poucos que estavam em estado de graça. Então, os que estão com o coração cheio de soberba, de pecado, não conseguem enxergar Deus. Os poucos que estavam em estado de graça lá, sem pecado, na amizade com Deus, o Pai enviava as luzes dizendo: olha, esse é meu filho. É o próprio Deus encarnado. Sou eu, encarnada aí, ó, na sua frente. E a pessoa acreditava. Por quê? Porque ela estava sem pecado. Mas quem está com o coração cheio de orgulho, de soberba, não consegue enxergar. Deus se manifesta, né? Naquela época ele veio aqui em carne, estava lá vivo, Jesus com 12 anos. E a pessoa não enxergava por causa da soberba, do orgulho, do pecado. Hoje Deus se manifesta, ele está no sacramento, ele se manifesta através das pessoas, da Bíblia, de pregações, do padre. De mil maneiras Deus se manifesta pelo sol que nasce. Só que a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso pecado, a nossa maldade, a dureza do coração, a gente fica cego, não consegue ver Jesus, não consegue ver a presença de Deus em nada. E são luzes fortíssimas que ele envia, que o Pai envia para todos. Ninguém pode falar que não tem condições de reconhecer seu Criador. Porque Deus envia luzes. Jesus, nesse livro Vida Íntima, ele fala tudo que ele fez, todas as orações que ele fez, todas as súplicas que ele fez, e todas o Pai atendeu para enviar luzes para a gente reconhecê-lo.
E para todas as graças que o Pai envia através de Maria, Jesus pediu quando estava aqui para o Pai. Aí ele continua: terminados os meus discursos, ficou combinado que voltássemos ao terceiro dia para tratar novamente das matérias que já havia ventilado, que já havia falado. Via muito bem que os doutores e escribas da lei tinham fins diversos e queriam ouvir-me argumentar longamente e interrogar-me mais vezes, a fim de averiguarem se minha doutrina era verdadeiramente bem fundada. Então, a intenção do coração deles já era diversa. Eles não queriam conhecer a verdade. Eles queriam ver se... Vamos ver o que esse menino está falando, se é verdade o que ele fala. Se eles tivessem a intenção de conhecer a Deus, eles teriam, recebido tanta luz, tanta graça, teriam conseguido reconhecer. Ao reconhecerem pelo meu segundo discurso que possuía sabedoria divina e uma doutrina a qual não tinham o que opor, começou a inveja a penetrar em seus corações. Então eles tiveram a certeza que é a sabedoria divina, que não tinha nada de errado na doutrina dele, e ao invés de acreditar e reconhecer nele o Messias, começaram inveja no coração. Aí já entra outro pecado, e aí a cegueira aumenta. Todavia não podiam negar a si mesmos o gosto que sentiam ao ouvir-me argumentar, sendo o meu trato tão amável e cheio de graça que ficava arrebatado quem me ouvisse. Imagina, o próprio Jesus falando. Era impossível bem esconder a divindade que eu possuía, sem revelar de algum modo seus efeitos admiráveis a todos e especialmente às almas justas. As almas justas ficavam arrebatadas de amor, porque era o próprio Deus face a face falando. Era impossível Jesus esconder a divindade dele. Agradecia ao Pai por todos os louvores que me eram tributados, referia-os a ele, enquanto origem primeira de todas as minhas obras. Agradecia-lhe ainda por parte de todos os que me ouviam e pelos bons efeitos que neles causavam as minhas palavras. Rogava-lhe se compadecesse da dureza e obstinação hebraica e comunicasse aos hebreus novas luzes e maior graça. Supliquei-lhe ainda por todos os meus irmãos obstinados, que não se rendem à verdade, e ao ser-lhes manifestada a sua palavra pelos pregadores, evangélicos, os que pregam o evangélico, não se persuadem da verdade que estes lhes patenteiam, mas permanecem na dureza e na cegueira. Então, ele já pediu por nós hoje que estamos aqui. Rogou ao Pai que se compadecesse da nossa dureza de coração, de ouvir a palavra de Deus e não acreditar, porque a gente mesmo cria essa barreira. Endurece o coração. Pedia com ardentes suspiros, compadecido de sua miséria, de nossa miséria. O Pai mostrava-me misericórdias, que empregaria relativamente a cada um. Então, Jesus implorou a misericórdia do Pai para cada alma, para cada conversão de cada alma. Não obstante a perversidade de alguns, distribuía as luzes e graças para aproveitarem e prevalecerem-se de suas misericórdias. Dava graças ao Pai por tudo, exaltava-o e louvava-o por tamanha bondade. Meditação do livro Arca de Maria. 18º dia. Necessidade de mediadores. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio, conforme o Catecismo da Igreja Católica, 956. A partir do consentimento dado na fé por ocasião da Anunciação e mantido sem hesitação sob a cruz, a maternidade de Maria se estende aos irmãos e às irmãs de seu Filho, que ainda são peregrinos e expostos aos perigos e às misérias. Jesus, o único mediador, é o caminho de nossa oração. Maria, sua mãe e nossa mãe, é pura transparência dele. Maria mostra o caminho, é seu sinal.
É mais perfeito porque é mais humilde aproximarmos-nos de Deus através dos seus mediadores. Isso porque o nosso interior é muito corrompido e as nossas virtudes apresentam-se sempre manchadas, valendo pouco diante do Senhor. Deus, vendo a nossa indignidade e incapacidade, concede-nos mediadores para nos dar acesso às suas misericórdias. Assim, dispôs intercessores poderosos ante a sua grandeza, e através deles, une-se a nós e ouve-nos. Diante de tão alta graça não podemos desprezá-los, porque se o fizéssemos, seria uma grande falta de humildade da nossa parte, resultando numa perda enorme. Jesus Cristo é o nosso advogado e mediador de redenção pela sua encarnação, paixão e morte. Ainda necessitamos de um mediador de intercessão, junto ao próprio mediador Jesus, que é Maria, a mais apropriada para este ofício de caridade, segundo nos diz São Bernardo. Sobre esse assunto, acrescentemos os conselhos de São Francisco de Sales em seu livro Filoteia. Honra, venera e respeita de um modo especialíssimo a Santíssima e Excelsa Mãe de Jesus Cristo, nosso irmão, que é também indubitavelmente a nossa mãe. Recorramos a ela e, como seus filhinhos, lancemo-nos a seus pés e nos seus braços com uma perfeita confiança em todos os acontecimentos e momentos. Invoquemos esta mãe tão santa e boa, imploremos o seu amor materno, tenhamos para com esta mãe um coração de filhos e esforcemo-nos por imitar suas virtudes. Foi por ela que Jesus nos veio, e deve também ser por seu intermédio que havemos de chegar a Ele. Não temamos ir ao encontro do seu auxílio, pois ela é tão caridosa que a ninguém repele, mesmo que sejamos muito pecadores. Os próprios santos comprovam esta verdade, dizendo-nos: nunca se ouviu dizer, desde o começo do mundo, que haja abandonado a nenhum dos que a ela acudiram com confiança e perseverança. Maria Santíssima é tão poderosa que nenhum dos seus pedidos é rejeitado por Deus. Diante das dificuldades, faça mister buscar o socorro de tão poderosa e amorosa medianeira. Devido à nossa fraqueza, é-nos muito difícil conservar as graças e tesouros sobrenaturais, já que temos um corpo corruptível e uma alma inconstante que se perturba facilmente. Além disso, os demônios espreitam ocasiões para nos tirar a graça de improviso. A própria Sagrada Escritura nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Difícil ainda é perseverar na graça, devido à corrupção do mundo, sendo um verdadeiro milagre mantermos-nos de pé, sem nos deixarmos arrastar por suas torrentes envenenadas pelo mal. Assim, a gente tem que perseverar na graça, e devido a gente estar no mundo, ele fala que é praticamente um milagre mantermos-nos puros neste mundo tão impuro, né? Sendo um verdadeiro milagre manter-nos de pé, sem nos deixarmos arrastar por suas torrentes envenenadas pelo mal. A gente tem que, claro que isso é uma verdade, mas a gente não pode se apegar a essa verdade e desanimar. Porque se a gente, eu vou então, não tem condições de ser santo nesse mundo, porque o mundo é pura maldade, é puro pecado, e a gente começa a ver só o pecado. Então a nossa mente, ela tem que estar, a nossa mente deve estar em Deus o tempo todo. É praticamente um milagre ser puro neste mundo. Mas para Deus nada é impossível. Basta a gente querer. O mais importante de tudo é querer essa santidade e confiar em Deus que é possível. Não podemos focar nessa parte. É muito difícil ser santo. A gente é muito pecador, a gente é muito miserável. Nós somos mesmo pecador, miserável, inconstantes. Nós temos o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, mas nossa alma, nossa carne
está sempre inclinada para o mal, mas não é impossível ser santo, porque não é a gente que vai fazer essa obra. Não somos nós. Nós não vamos nos apoiar em nós mesmos. A única coisa que Deus quer da gente é confiança cega nele. Confiança. Ele sabe que você não é nada. E você também, a partir agora, já nessa altura dos dias, nós já estamos no 18º dia de exercícios espirituais. Ainda tivemos várias meditações do tratado, do livro do céu. Então já ficou muito claro que a gente é nada, que nós temos que renunciar ao pecado, às inspirações de pecar, aos pensamentos, e que a gente não é nada sem Deus. Isso já está muito claro para a gente. Eu peço a Deus que, se ainda tem alguém com dúvida, se alguém ainda que está me ouvindo está com dúvida disso, em relação a isso, que seja iluminado, que caiam as escamas dos olhos, que consiga entender que é possível ser santo neste mundo. É possível. E que isso não vai ser você que vai fazer. Nós não vamos fazer nada. A gente só vai colaborar. E dizer, Fiat, eu quero essa santidade, eu quero renunciar. A gente precisa só dizer sim. Sim, eu quero. E como vai ser feito? Não sei. Não sei. E não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Tenho que me preocupar com o momento agora. Olhar para o presente. Vigiar nossos pensamentos. Cada pensamento que entrar na nossa mente tem que ser vigiado. Não podemos deixar entrar pensamento de medo, de nada. De desconfiança do amor de Deus, desconfiança de que Ele pode, por exemplo, é impossível. Abomina esses pensamentos de que é impossível ser santo, de que é impossível retornar ao estado original da criação, que é impossível deixar de pecar. Não é impossível, não é, porque não é você que vai viver mais. Quando você renuncia totalmente ao pecado, renuncia a si mesmo, renuncia aos seus sentimentos, renuncia aos seus medos, ao que você pensa, para deixar Deus agir, para entrar no coração de Jesus, na porta estreita do coração dele, você vai viver com a vida dele, com as virtudes dele, com a santidade dele, você desaparece. Aí você vai dizer, como Paulo dizia, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ele que age nas minhas mãos, Ele que fala na minha voz, Ele que olha para o mundo com os olhos dele. Então, você vai olhar o mundo com outros olhos, com os olhos de Deus, o que Deus vê nas pessoas. Você não vai julgar mais ninguém, não vai mais ter resistência por exemplo, não tem medo de viver no mundo. Medo, igual ele falou aqui, difícil é perseverar na graça devido à corrupção do mundo. Aí você começa você até deturpa essa frase e pensa assim, então eu não vou sair no mundo, porque eu vou me contaminar. É um milagre se eu não me contaminar. Aí você começa se você não se apoiar em Deus, você começa a querer ter a santidade e começa a afastar das pessoas. E não quer sair na rua. Porque a rua está cheia de impureza. Porque você olha, por exemplo, se está na rua, você vê uma foto, você vê um outdoor com uma propaganda muito sensual. Você vai, por exemplo, você é convidado para ir no almoço e lá vai ter bebida. Aí você vai ficar, não, mas eu não posso nem me relacionar, não posso nem olhar para as pessoas que estão bebendo. Lá vai ter música. E aí você não vai poder ouvir a música, porque já vai ativar seus sentidos, a sensualidade. Não é assim. É possível, se você está vivendo como Jesus quer que você viva na divina vontade, nesse círculo da divina vontade, você renuncia totalmente a si.
e vive a vontade de Deus, renuncia a sua vontade para viver a dele. Claro que a gente tem que procurar ter uma vida mais tranquila possível, mais simples. Você não vai beber, não vai beber, isso aí é claro, lógico. Mas você não precisa ficar julgando quem está bebendo e dizendo, vocês estão chegar numa festa e começar a querer quebrar todas as cervejas e tirar a cerveja da casa da pessoa. Não é assim. É você ir, porque às vezes na casa da sua mãe, por exemplo, pode ter um churrasco. E seu irmão vai beber, seus irmãos, os amigos dele vão. Aí é aniversário da sua mãe, você não vai deixar de ir, por quê? Porque vai ter bebida lá, vai ter música. Você não vai controlar o que as pessoas vão fazer. Não vai, não tem jeito. Às vezes até a própria mãe quer ouvir uma música do mundo. E aí você vai, é a sua mãe. Claro que você sempre vai estar tentando evangelizar as pessoas, mas sem impor nada. Sem tentar impor a sua verdade, não. Você vai evangelizar a pessoa. Eu não lembro, eu já falei aqui, acho que foi São Francisco que falou. Quando você sai para evangelizar, se for necessário, você fala. Então você evangeliza com atitudes. É sendo doce, é sendo amoroso, é amando a todos. É não julgando as pessoas. É se comportando como cristão, como Cristo comportaria. Jesus, quando Jesus veio, ele conviveu com os pecadores. Mas ele não pecou, nunca pecou, ele é Deus, ele nunca pecou. Mas ele não vivia, ele saiu da casinha de Nazaré, não ficou só lá. Ele foi pregar e ele foi no mundo. Mas ele não se contaminou de forma alguma. Maria viveu, Maria ia com ele em muitos lugares. E ela nunca se contaminou, porque o pensamento dela estava sempre em Deus. Nosso pensamento, se estiver sempre em Deus e você renunciar todos os pensamentos que vêm de maldade, de impureza, você não peca. Você só peca se você consentir com os pensamentos. E o pecado começa com o pensamento. Tudo na nossa mente primeiro ativa no cérebro. As imagens, o pensamento, tudo se origina. Primeiro vem uma mensagem no seu cérebro. Se for uma mensagem que para você pecar, para você fazer algo que é errado, você já rejeita, não, isso não, eu não vou fazer. Aí, tem que estar, por isso que tem que estar vigiando o pensamento. E é possível sim, viver nesse mundo, conviver com as pessoas da sua família, com o seu círculo, que às vezes é inevitável você não estar no mundo. É claro que Maria procurava viver recolhida e tudo, ela vivia recolhida. A gente tem que procurar, viver mais no silêncio, na oração, mas em certos momentos vai precisar sair no mundo. Tem gente que trabalha, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no ambiente, vamos supor, não sei, no shopping. E aí ela vive no mundo ali. Ela está impedida de ser santa, de procurar a santidade porque ela trabalha lá no shopping? Jamais. A santidade é para todos. É possível ser santo em qualquer estado que você tiver. Se você não estiver cometendo um pecado, dependendo do trabalho que você faz, você consegue, você está no mundo e ser santo. Não precisa viver enclausurado para ser santo. Abandonados às próprias forças, somos somente fraqueza e um puro nada. É o amor de Deus por nós que opera maravilhas de graças. Não devemos amar a nós próprios desordenadamente, se não perdermos emos. Porém, se buscarmos a Deus, amando-o puramente, nele nos acharemos. Então, o amor próprio, desordenado,
a gente fica perdido. Nosso amor deve ser sempre para Deus. E nesse amor de Deus eu vou me amar com o amor de Deus. Eu não vou me amar com o amor humano, eu vou amar com o amor de Deus. Primeiramente, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo. Amar a Deus sempre, olhar para Ele, esquecer de si mesmo, renunciar a si. O Senhor faz por nós muito mais do que nos atrevemos a esperar e pedir. Foi Ele mesmo que escolheu Maria Santíssima para nos levar à salvação. Só teremos íntima união com Deus se tivermos uma profunda união com a Mãe do Céu, apresentando-nos totalmente dependentes dela e suplicando-lhe constantemente a sua proteção. O Altíssimo fez dela a tesoureira das suas riquezas e a única dispensadora das suas graças. Foi a ela que entregou as chaves do celeiro do seu divino amor, no qual faz entrar quem lhe aprouver. Então já ficou bem claro isso, a gente já meditou muito sobre isso, sobre Jesus já falou no livro do céu várias vezes. Ele depositou todos os bens em Nossa Senhora, na mãe dele, e é dela que sai todas as graças. Todas as graças. Não é só São Luís que fala que ela é a medianeira, que ela é a dispensadora das graças. Jesus confirmou isso para Luís em vários trechos do livro do céu sobre esse depósito dos bens da redenção. Tudo nela, tudo nela. Então, na semana que vem, amanhã, né, na próxima semana, que é a segunda semana, a gente vai entrar no conhecimento da Santíssima Virgem. Então, nós vamos meditar sobre tudo que Deus, né? Claro que a gente não vai conseguir meditar tudo, jamais. Mas nós vamos tentar aprofundar nesse mistério de Maria. O que ela representa para nós, o que Deus fez nela, na alma dela. As almas mais santas, cheias de graças e virtudes, serão as que mais assiduamente a invocarem e a tiverem sempre presente como seu perfeito modelo e poderosa auxiliadora. Deste modo é que nós devemos nos comportar para apresentarmos uma verdadeira devoção a Maria Santíssima. Devoção esta que nos une intimamente a Jesus Cristo e nos torna fiéis ao Espírito Santo. No livro Mística Cidade de Deus, o Deus Pai fala com a Maria de Jesus Ágreda que Maria é o modelo a ser imitado. Então, São Luís fala, Jesus fala no livro do céu e Deus Pai falou no livro Mística Cidade de Deus, que ela é o modelo perfeito que a gente deve imitar. Vivenciando-a bem, seremos iluminados com seus esplendores, conduzidos pelo seu Espírito, sustentados pelos seus braços e guardados sob a sua proteção. É necessário, portanto, atrair a todos, com as palavras e os exemplos, a praticarem esta verdadeira devoção, onde suscitaremos muitos inimigos, é verdade, mas teremos também a segurança de conquistarmos muitas vitórias para Deus. De tal modo, nos esclarece Geraldo Henrique no livro intitulado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Como ele, Jesus, ela, Maria, é medianeira no céu. Como Jesus é medianeira, Maria também, intercedendo junto a Deus Pai por nós. Também a mediação de Maria vai além das graças atuais que nos obtém incessantemente, porque ela suscita na terra outros pequenos medianeiros, que são as almas apostólicas, quais outros canais secundários ligados ao canal de todas as graças. É Maria a rainha de todos os militantes do exército de Cristo Rei. É ela que os anima e conforta, os sustenta na luta do bem contra o mal. E todos os militantes, unidos verdadeiramente a Maria, participam não só das suas graças, mas também da sua onipotência. Então, Jesus e Maria são medianeiros junto a Deus Pai, e Maria suscita aqui na terra seus pequenos medianeiros, pequenos canais, para derramar as graças na terra. E aí, ela que nos sustenta, nos anima, nos conforta, os seus soldados, né? Como se fosse um exército, ela é a comandante. E ela tem esses soldadinhos aqui na terra que ela sustenta, conforta, ensina, dá as armas para eles lutar, a roupa, tudo, ela faz tudo para esse exército. E é um exército que sempre ganha.
sempre ganha. E aí Jesus fala no livro do céu que Maria, todos os filhos dela, ela trabalha junto com eles. Assim que a gente começa a fazer um ato, uma adoração, ela lá do céu, ela envia os raios de luz dela, o amor dela, e ela vai diante do Pai fazer a adoração junto com a gente. Ela une a minha adoração com a adoração dela e oferece ao Pai. Quando a gente vai fazer uma oração, ela está com a gente fazendo a oração lá no céu. E ela apresenta a nossa pequenina oração, insignificante oração, com a oração dela. Tudo ela junta com o dela. Quando a gente sofre, que a gente oferece uma dor, uma pequena dor, ela pega o mar de dor dela e oferece ao Pai. Tudo ela faz junto com a gente. Ela nos conforta, nos anima, nos enriquece com as virtudes dela, com os méritos dos atos dela. Então a nossa intercessão, ela tem a intercessão de um filho de Maria, tem um peso, porque ela faz junto. Maria está lá junto com o trono de Deus lá junto, oferecendo, apresentando seus filhos diariamente, incessantemente. Ela está lá apresentando nossos atos, nossas orações, nossas meditações, nossas adorações, fazendo tudo com a gente. Oração. Jesus, Deus homem, sede o mediador bendito para a nossa vida, o cultivo das virtudes, a perseverança e o nosso céu. Maria, tão próxima de Jesus, queremos escolher-vos como doce depositária dos nossos pequeninos tesouros espirituais. Amém. Maria Santíssima, pelos santos mistérios da encarnação e redenção, levai-nos novamente ao Pai. Amém. Reflexão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A gente vai continuar. Ontem a gente refletiu a Ave Maria, agora a Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel também nós nos admiramos. Donde que me vem a mãe do meu Senhor me visitar? Por que nos dá Jesus seu filho? Por que nos dá Jesus seu filho? Maria é Mãe de Deus e nossa mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós como rezou por si mesma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiando-nos a sua oração, abandonamo-nos com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Então a gente reza, quando a gente tem uma oração na Divina Vontade, que a gente reza assim, que a gente oferece a nossa vontade humana, Nossa Senhora, para que ela ofereça a Deus junto com o sacrifício que ela fez dela mesma, da vontade dela. Então a gente se abandona à vontade de Deus e pede a intercessão de Maria para entregar a nossa vontade a Deus. Junto com o sacrifício que ela fez da vontade dela, ela está sempre, todos os dias, quando a gente pede nessa oração, Mãe, apresenta a Deus a minha vontade. Eu não quero viver a minha vontade. Faça-se em mim segundo a vontade de Deus, como a senhora fez. Eu uno o meu pequeno Fiat ao seu Fiat e ao Fiat de Jesus e apresento a Deus. Rogai por nós, pecadores, Santa Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemo-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe da Misericórdia, a toda santa. Entregamo-nos a ela agora, no hoje das nossas vidas, e a nossa confiança aumenta para, desde já, entregar em suas mãos a hora de nossa morte, que ela esteja presente, como na morte de cruz do seu Filho, e que na hora de nossa passagem ela nos acolha como nossa mãe, para nos conduzir a seu Filho Jesus no paraíso. Conforme o Catecismo da Igreja Católica 2677. Então, assim, é uma graça muito grande. Como São José, que morreu na presença de Jesus e Maria, a gente vivendo essa santidade aqui na terra, entregando todas as nossas ações, nossa vida a Nossa Senhora, nos consagrando como filhos dela, como escravos de amor, morreremos na presença dela. Isso é uma graça muito, muito grande. Amém. Meditação do Livro do Céu.
diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de saliva, e algumas pessoas esbofeteavam-no horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir nenhum lamento, nem sequer um movimento de cílios para demonstrar que ele queria sofrer estes ultrajes. E isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas, manchado de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava neste aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo, e quem não se conhece a si mesmo já caminha na falsidade. Então, assim, o que Jesus está falando aqui para Luísa? Que ele estava lá sendo, muito humilhado, recebendo bofetões, cusparadas, e ele estava nem movia os cílios, estava quietinho, sem lamentar, sem fazer um movimento sequer, para dizer que ele queria sofrer essas humilhações. E aí ele fala: só os pequenos se deixam conduzir, só aqueles que se diminuem, que são humildes, mas não que são humildes por ser uma condição social. Não é humildade, ele não quer dizer, quando a gente medita sobre humildade, a gente está querendo falar de humildade espiritual. Não quer dizer que para você buscar a santidade, ser humilde diante de Deus, você tem que ser pobre aqui na terra. Você não pode possuir bens, você não pode ser uma pessoa, por exemplo, que tenha um cargo importante numa empresa. Não é humildade por razões humanas, é humildade por razões divinas. Uma pessoa pode ser presidente de uma empresa grande e ser humilde diante de Deus, porque ela sabe que ela não é nada. É a pessoa reconhecer que tudo que ela tem provém de Deus. A inteligência que ela tem, a capacidade que ela tem para ser um executivo, a inteligência que ela tem é Deus que deu a ela. Então ela atribui tudo a Deus. Eu não sou nada, eu fui criado por Deus e Ele me deu a inteligência, Ele me deu a sabedoria, Ele me deu essa oportunidade de emprego. É atribuir tudo a Deus. Eu não sou nada, eu só tenho a minha liberdade. Deus só me deu minha liberdade. E muitas vezes eu uso para fazer o mal, para ofender. Então eu conheci humildade por razões divinas, é isso, é atribuir tudo a Deus, sabendo na nossa incapacidade de que tudo que quem nos dá é Ele. Eu confio só nele. Eu recorro a Ele o tempo todo. Se é Ele que me dá, Deus tira. Eu sei que a qualquer momento Ele pode tirar de mim. Eu também não me apego a isso. Eu sei que a minha felicidade está nele, não está nesse cargo, por exemplo, que a gente está falando aqui. Eu me desapego de tudo. Independente da situação financeira que eu esteja na minha vida aqui na Terra, eu continuo com esse mesmo pensamento. Deus é tudo para mim. Não é nada aqui na Terra. Aí ele fala: só eu posso dizer que eu sou humilde, porque no homem o que se diz humildade deve-se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece já caminha na falsidade. Então, só Jesus pode dizer que é humilde, porque ele deixou ele se despojou
para ficar como a gente. Só ele se rebaixou. Porque a gente, quando a gente fala assim, eu não sou nada, eu não estou falando nada, não estou falando uma inverdade. Eu não sou nada mesmo, então eu não tenho que me rebaixar. Eu já não sou nada, então não tem como eu me rebaixar mais. Jesus não, ele é Deus e ele se despojou de tudo, ele desceu muito baixo para falar com a gente, para nos mostrar, para nos redimir, para se mostrar para a gente, para nos salvar. Só ele pode dizer que é humilde. Nós, quando a gente reconhece que Deus é o autor de tudo, é o autor da minha vida, que eu devo tudo a Ele, isso, Jesus está falando isso, não é bem humildade, é conhecimento de si mesmo, é você reconhecer a verdade. Aí a Luísa continua: durante alguns minutos Jesus fez silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma, e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, e eu também via que devia ser preenchida com humilhações e confusões, a exemplo de Jesus. Quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim, um Deus humilhado por amor meu, confuso, e eu, pecadora, sem essas divisas, essas humilhações. Um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouco para se livrar dessas cusparadas fétidas. Parece-me ver meu interior ante a divindade, e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são apenas as correntes que o atam, senão sua vontade estável, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu, onde estão minhas humilhações, onde a firmeza, a constância em fazer o bem, por amor de meu Jesus e por amor de meu próximo? Que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora, eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra. E as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco de minha humanidade e me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os pecadores. Então só ele pode dizer que ele é humilde, porque só ele pode se gloriar de possuir a verdadeira humildade, porque a divindade, a natureza divina unida à humanidade, ele podia fazer coisas, cada hora ele fazia um prodígio, mas voluntariamente ele se restringia à humanidade e se mostrava como mais pobre. Ele passava fome, ele passava sede, ele dormia na rua. Sendo que se ele quisesse, por exemplo, se ele tivesse com fome e não tivesse nenhum pão, nada para ele comer, igual quando ele se perdeu no templo, como a gente meditou hoje sobre a vida íntima, né, de Jesus nesse momento que ele se perdeu no templo e dormiu na rua. E ficou, aí tem uma parte, essa parte eu não contei, mas ele ficou com sede, com fome. Ele sendo Deus e a natureza dele o divino unido à humanidade, ele podia operar prodígios, ele podia fazer um pão, um milagre e transformar pedras em pão. Mas ele não quis. Voluntariamente, ele se restringiu à nossa limitação humana e passou fome por nosso amor. Então só ele pode gloriar que ele é humilde, porque ele tem o poder de fazer tudo o que ele quiser, de cair a chuva, de brotar um rio lá e ele beber água, mas ele quis passar sede. Então só ele pode dizer. A gente, quando o humano,
é humilde, ele não está fazendo nada mais do que se colocar no seu devido lugar. Porque a gente não é nada, a gente não consegue nada, a gente não tem poder nenhum, a gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Se a gente tem alguma sabedoria sobre alguma coisa, é Deus agindo em mim. É a vida dele aqui palpitando na minha, que me faz conseguir ler essa meditação que eu estou lendo, conseguir entender essas palavras, esses códigos, essas letrinhas aqui. Só Deus, só a sabedoria divina aqui em mim pode me fazer ler essas letrinhas, esses códigos, decifrar a mensagem e dizer o que está, entender a mensagem que está aqui. A obra da redenção em tão pouco tempo podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam um novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade, escondida em minha humanidade, com descer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos. Como sentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, com ver-se coberta de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com preço de penas inauditas e com desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Tudo que Jesus fez foi atos de profunda e heróica humildade. Porque com uma só palavra ele podia redimir toda a humanidade, mas ele quis, durante anos, 33 anos, fazer dele as misérias do homem. Quis exercer todos os atos que um ser humano normal exerce: comer, falar, andar, olhar, para divinizar, porque sendo realizado por ele, o trabalhar, por exemplo, como carpinteiro, Deus trabalhou como carpinteiro, divinizou o trabalho. Tudo recebeu um novo significado quando Jesus praticou. Quando ele fez, quando ele comeu, o ato de comer criou um novo significado. Quando descer a tanta baixeza, porque ele não precisava fazer nada disso, ele quis fazer, sujeitar-se ao curso das ações do mundo, enquanto que só com um ato de vontade ele poderia criar mundos infinitos. Ele sentiu todas as nossas misérias, passou por todas as nossas confusões, tomou sobre si todos os nossos pecados ante a justiça. Diante da justiça divina, Jesus era o pecador, ele tomou para si os nossos pecados. Conver-me com a humanidade dele, né, coberta com todos os pecados dos homens, que devia pagar com preço. Pagou com preço de penas que ninguém nunca passou. Derramou todo o seu sangue. Com isso, ele exerceu contínuos atos de profunda e heróica humildade. Só ele pode se gloriar de ser humilde. Se a gente tivesse passado por tudo isso que ele passou, não é grande coisa para o homem passar por isso, porque a gente merece passar por tudo isso. Por que Jesus por que Jesus sofreu no nosso lugar? No nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Pagou pelo nosso pecado. Era a gente que era para estar lá no lugar dele. Porque não foi ele que desobedeceu o Pai quando Adão e Eva estavam lá no jardim. Foi a gente. Quem devia pagar? Porque Deus falou: não comam desse fruto, pois vão morrer. Quem morreu no nosso lugar foi Jesus. Ele desceu até nós, tomou para si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, a nossa pena, e pagou. Está pago no lugar de vocês. Eu, Deus, tive que descer do céu para pagar por vocês. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a mim é apenas uma sombra de humildade, até a de todos os meus santos junto, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço.
embora sejam almas heróicas, que ao meu exemplo se ofereçam a sofrer as penas de outros. Mas estas não são diferentes das outras criaturas, não são coisas novas para elas. Então, mesmo que um santo se proponha a sofrer tudo no lugar do outro, não deixa de ser uma criatura sofrendo por uma criatura. E Jesus não, era o Criador sofrendo, pagando pela criatura. Porque estão formadas do mesmo barro. Então, eu me oferecer como vítima, como Luísa se ofereceu como vítima para sofrer tudo no lugar de toda a humanidade, não é um ato de humildade heróica como Deus fez, porque continua sendo a criatura. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para elas. Então, sofrer, ser vítima é uma grande honra para a alma, porque ela vai estar trabalhando para Deus, ela vai estar fazendo aquisições para ela, está glorificando a Deus. No céu ela também vai ser gloriosa. Então a gente tem uma recompensa, digamos assim, lá no céu, se a gente for humilde aqui, praticar esses atos de humildade. E Deus não. Deus é imutável. Ele ganhou, né? Ele não teve uma recompensa, só teve a confusão, as humilhações. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Se o homem não tivesse esses limites da humanidade, ele chegaria às estrelas. Faria um monte de coisa. Jesus não tinha essa limitação. Ele se impôs a limitação. Se o homem pudesse criar alimentos, por exemplo, com uma palavra, o que ele faria? Né? Se ele pudesse criar as coisas só dizendo uma palavra. Criando mundos igual a Deus. Jesus que se impôs essa limitação, mas na minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício desta virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens. Para pagar a nossa falta de humildade, a nossa desobediência, a nossa soberba, Deus teve que descer, se encarnar e fazer esses profundos atos heróicos de humildade. Assim que não partem de meu trono resgate de desgraça, senão por meio de humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão do meu coração se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isso se destrói com chegar a amar o ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim, vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Então, se a criatura não destruir a honra, a estima das pessoas, não destruir a si mesma, não for humilde, não conhecer a si mesma, nenhuma oração chega aos ouvidos de Jesus, não move o coração dele, se não está perfumado com a humildade. E se a criatura não chegar a destruir esse germe de honra, de estima, de soberba, como que eu vou destruir isso? Com chegar a amar a ser desprezada, a gostar de ser desprezada, humilhada, confundida. É isso mesmo, Jesus quer para a gente chegar, destruir esse germe que está na nossa alma, esse fundo mal. A gente tem que amar o sofrimento. Para quê? Porque amando o sofrimento, Jesus era assim, lá no início do trecho a gente leu. Ele ficava tranquilo, sendo humilhado. Ele queria sofrer essas humilhações
E a gente, para ser parecido com Ele, para possuir a imagem dele em nós, temos que fazer como Ele, amar as humilhações. Quem não faz isso poderá no máximo chegar a conhecer um pouco de si mesmo, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Então a humildade que Ele quer da gente é a de chegar ao ponto de amar o sofrimento. Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre esta virtude e a diferença entre conhecer a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença destas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para poder dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre e mesmo as pessoas que não o conhecem, que talvez possam crer que possui alguma coisa, ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade. E por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado e todos o ajudam. Isto é o conhecer a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar sua pobreza, se vangloriasse de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece, e o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.